Bem-vindos à disciplina de Legislação e Normas Regulamentadoras da Segurança do Trabalho. Meu nome é Walter Ramos Mon. Em primeiro lugar, gostaria de salientar a importância para a leitura atenta e sequencial dos textos colocados à sua disposição, porque para vocês obterem o conhecimento tanto da organização do Estado brasileiro, bem como da legislação e normas regulamentadoras, é bom estarem acompanhados de boas ferramentas de estudo. Um exemplar da Constituição da República Federativa do Brasil, um exemplar da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e o acesso à internet para ter como estudar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego são imprescindíveis. Nossa intenção é orientá-los nos caminhos que deverá tomar para solucionar questões que a legislação trabalhista lhe apresentar, ou que a vida corporativa dentro de uma empresa lhe proporcionar. Além disso, iremos conduzi-lo para uma solução positiva e satisfatória do assunto, com uma fundamentação sólida e legal, quando não puder dispor de uma assessoria ou consultoria jurídica ao seu dispor. Então vamos lá. Normas regulamentadoras e a legislação. Quero chamar sua atenção para as estatísticas do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo. Você sabia que, em média, de 1 a 2 operários morrem por dia naquela cidade? Sabem por quê? Em virtude de não estarem usando os equipamentos de proteção individual. Acesse o vídeo Negligência, Imperícia e Imprudência, que se encontra na sua trilha de aprendizagem. Se houvesse fiscalizações internas das empresas que gerenciassem com cuidados extremos o uso desses protetores, com certeza haveria maior proteção dos trabalhadores ou trabalhadoras quanto aos possíveis acidentes de trabalho. A inobservância dessas regras, bem como as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, produzirão efeitos negativos, com as consequências prejudiciais ao trabalhador face ao fato de não estar usando os equipamentos adequados, pondo em risco até a sua vida. Tais consequências poderão gerar, em conformidade com o artigo 282 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, a demissão com justa causa contra o empregado, no caso de já ter sido advertido e suspenso em outras oportunidades, quando flagrado sem usar os equipamentos. Ou ainda poderá ocorrer a instauração de inquérito trabalhista para apuração de falta grave e a demissão por justa causa, no caso de se tratar de um empregado estável. Ou a instauração de um inquérito policial contra o responsável pela empresa por não aferir o uso dos equipamentos e não fiscalizar para evitar um acidente de trabalho, além da extensão do mesmo inquérito policial contra eventualmente os responsáveis pela CIPA e os diretores da empresa. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso requer um cuidado muito grande do gestor de relações humanas de qualquer empresa, seja privada ou pública, no sentido de saber quais as ações necessárias a serem tomadas no caso da ocorrência de um acidente do trabalho, a fim de minimizar o tanto quanto possível os riscos de morte ou para diminuir o tempo de recuperação do acidentado. Inúmeros advogados certamente têm percorrido os meandros legislativos buscando uma solução para os casos que lhes são submetidos na área de acidentes do trabalho, buscando defender ora os interesses do trabalhador, ora os interesses dos empregadores. Para isso, buscam suas informações na jurisprudência, da legislação e das normas regulamentadoras, bem como convenções internacionais de saúde e segurança do trabalho. Das sábias decisões que forem tomadas, os benefícios serão maximizados, tanto para a empresa como para o trabalhador. Dentre os benefícios são previstos aqueles que dizem respeito principalmente a evitar as possíveis ações de indenização por morte e ou pensão alimentícia na área civil. Por exemplo, se a empresa investir mais em equipamentos de proteção e prevenção dos acidentes, teremos uma consequente diminuição de pessoas acidentadas, com economia do não pagamento de valores indenizatórios ou de pensões. A equação para a empresa é simples. Quanto mais prevenção, mais proteção, menos acidentes, igual mais lucro para a empresa e empregados. Vejam quantos benefícios advêm quando estamos atentos a essas questões. O Estado diminuirá seus encargos previdenciários. O trabalhador progredirá na sua carreira,
tendo em vista o aspecto psicológico e material pela ausência de acidentes. O lado moral também crescerá nas empresas e para o trabalhador. Diminuirá o número de incapacitados ou deficientes em virtude de acidentes de trabalho. Aumentará o número de reabilitados em virtude do aumento de trabalhadores que, superando as dores de um acidente de trabalho, voltarão à atividade. O número de aposentados por invalidez igualmente diminuirá. Certamente, com o aumento dos cuidados e diminuindo os acidentes de trabalho, os empresários diminuirão os orçamentos das obras a serem realizadas. As folhas de pagamento diminuirão seus custos com as suas folhas de pagamento. As companhias seguradoras tenderão a diminuir o preço pago pelos prêmios de seguros contra acidentes do trabalho com empregados e terceiros. Serão todos contemplados por cumprirem o que a lei tem determinado para a proteção dos trabalhadores. A seguir, acompanhem uma entrevista com a senhorita Maiara, que irá apresentar equipamentos de proteção ao trabalhador. Dando sequência à nossa programação da videoaula, cumprimento a todos e demonstrando a nossa mensagem de otimismo com relação à questão da legislação e normas reguladoras contra acidentes de trabalho, a questão da segurança do trabalho, nós viemos visitar uma grande empresa denominada Zeus do Brasil, situada à margem da BR-470, no bairro Badenfurt, em Blumenau, para que nós possamos fazer uma entrevista com a representante de EPIs e material contra incêndio com relação a esta parte, e efetivamente mostrar os equipamentos que são usados e dar uma ideia para nossos acadêmicos daquilo que é necessário utilizar-se e precaver-se com relação aos acidentes de trabalho. E vamos à entrevista com a senhorita Maiara. No caderno de legislação e normas regulamentadoras, nós estudamos tudo o que é necessário à prevenção contra acidentes de trabalho. Nessa questão, juntando com o apoio da empresa Zeus do Brasil, nós estamos entrevistando a senhorita Maiara e perguntamos a ela qual o objetivo da Zeus do Brasil em matéria de segurança do trabalho. Então, nosso objetivo, professor, é fornecer produtos, de segurança, e esses produtos eles são desde a parte de EPIs, como luvas, óculos, capacetes, até a parte de produtos contra incêndio, extintores, mangueiras, tubos e conexões para a rede de incêndio. E a gente fornece esse equipamento para o consumidor final, seja ele uma indústria, uma construtora, enfim. De que maneira? A gente distribui grandes marcas do Brasil e do mundo, na verdade. Então, nós somos distribuidores e revendedores de várias marcas que atendem as normas regulamentadoras. Então, na parte de EPI, a gente sempre cita muito a parte do MTE. Então, todos os EPIs eles devem ser fornecidos com o CA, que é o Certificado de Aprovação. Na parte de produtos contra incêndio, existem normas do Inmetro, a BNT, que a gente tem que seguir. A BNT, a gente tem muitas normas hoje. E aí, sempre atendendo as normas, Então, assim, a gente consegue atender muito bem, nível Brasil, todos os nossos clientes. Ótimo. E, em particular, nós poderíamos ver esses EPIs aqui citou? Claro. A importância deles, inclusive. Sim. Aqui mesmo, à nossa frente, nós temos variados equipamentos que podem ser utilizados e deverão ser utilizados para prevenir acidentes. Sim. A que se referem? Para que serve? Na verdade, aqui a gente tem alguma coisa mais voltada para eletricidade, Então, hoje nós temos alguns EPIs que são exclusivos para uso eletricista. Sim. Então, por exemplo, no caso dos calçados, existem vários modelos, esse é apenas um deles. Esse aqui, por exemplo, ele é testado a 14 kVs, Então, assim, e aprovado para 600 volts. Então, utilização até 600 volts para uso eletricista. Consta no CA dele, Aí nós temos também a parte de luvas, e aí é muito importante, essa aqui é uma luva para baixa tensão, mas a gente trabalha também com luvas para alta tensão, classe 0, 1, 2, 3, 4, que daí já são redes bem maiores, o pessoal que trabalha aí na rede de alta tensão. Essa é uma luva para trabalhar até 500 volts somente, mas a gente tem outras. O pico dela é 2.500. Geralmente é utilizada, geralmente não, ela sempre é utilizada com luvas de couro por cima, porque como ela é uma borracha, a gente
pode acabar rasgando muito facilmente e aí a luva torna-se descartável, não tem mais como você utilizar. Você então utiliza 2 pares de luva para trabalhar. Isso, hoje como nessa é que função funciona, né? A gente utiliza assim, o funcionário, o profissional, ele vai colocar a luva e por cima dessa luva ele vai colocar a luva de cobertura, que a gente fala. Ah, certo, porque aqui dá mais agarra. Isso, né? E aí é o seguinte, né? A gente pode acabar rasgando com muita facilidade essa luva com uma ponta de um fio ou de alguma ferramenta. Certo. Então ele sempre vai utilizar com a luva de couro por cima, vai apertar e normalmente até eles guardam assim mesmo, dentro de uma bolsa separado já para não ter aquele risco, né? Certo. Existem também roupas especiais para isso. Hoje existem os uniformes, né? Uniformes que são feitos de brim e tal, e aí esses produtos normalmente eles não têm CA. Agora esse tipo de produto tem, que é um produto específico ele tem um tratamento anti-chama, então vai proteger aquele usuário do arco elétrico, né? Então ele é todo, aqui tá a gravação do CA, tal, é um tratamento já diferenciado que o tecido recebe. Aqui eu tenho um modelo com refletivo e tal, que é melhor para o pessoal, querendo ou não, vai chamar mais atenção, ele está mais visível, né? Mas também existem modelos sem refletivos, fica a critério do cliente. E aí existem outros equipamentos, como a parte de cintos, né? A gente trabalha com cintos específico que atende inclusive o padrão da Celesc, são cintos que a regulagem, apesar de ter regulagem metálica, ele é todo recoberto, né? Então não tem contato nenhum com o aço, o funcionário, né? Enfim, aí tem outros itens, né? Precisa utilizar um óculos de segurança, então existem óculos e protetores também especiais para essa situação. A gente chama de dielétricos, né? Certo. Eles não têm parafuso metálico, nada, então é totalmente dielétrico. Ok, então observem, acadêmicos, que toda a situação de proteção dentro daquilo que nós estudamos no caderno de legislação e normas reguladoras contra acidentes de trabalho são possibilitadas dentro da defesa à vida do trabalhador com relação aos cuidados mínimos. Observaram o chamamento de atenção com relação à roupa que inclusive é anti-chamas, inclusive também protege contra arco voltaico. E existe uma proteção especial que falou com relação à questão dos anéis, dos elos que seguram as cordas de proteção, uma espécie de um plus para o trabalhador. Existe algum modelo aqui onde nós estamos, aqui nesse local? Daria para focalizar algum produto dessa natureza? Voltado para a linha de altura. Sim. Certo. Aqui a gente trabalha com vários itens, né? Eu posso te mostrar mais adiante. Além do cinto, claro, aí nós teremos a parte de trava-quedas, né? Tem cintas de ancoragem também. Essa aqui é uma das cintas, às vezes você não consegue se ancorar ali com algum talabarte diretamente, porque você tem a estrutura muito grande, você não tem como fazer a fixação. E aí você pode utilizar cintas independente do tamanho, do diâmetro do tubo, poste, às vezes, do poste, né? Então você pode utilizar. É uma cinta de ancoragem que a gente chama. E tem outros dispositivos, às vezes, que eu também não tenho na loja, mas que a gente consegue. A gente trabalha sobre encomenda. São alguns dispositivos, até se você não quiser deixar lá fixo, né? Existem alguns que ficam fixos na empresa. E aí ele só vai lá e engata. Tem equipamentos que não, ele é portátil, né? Você tem como, tipo um parabolso, você vai lá, fixa ele, né? Como se aquele mesmo equipamento que o pessoal utiliza em rapel, como se fosse mais ou menos aquele material. Você fixa ele, tem como tirar e levar para outro local também. Existem vários modelos. Ok, obrigado por sua explicação, porque observem que inclusive todos esses detalhes deverão ser configurados pelos nossos acadêmicos na questão da proteção do estudo necessário de equipamentos para a empresa onde forem trabalhar. E com um detalhe, a Zeus do Brasil faz também a questão da encomenda de produtos adequados à proteção do trabalhador. Senhorita Maiara, informe-nos agora a respeito da qualidade, do que é necessário, o que você tem à disposição aqui na loja sobre os sapatões, botas, etc. Na verdade, os calçados da Viposa, que é uma das marcas que a gente distribui, né? Nós somos distribuidores exclusivos aqui em Santa Catarina. É um calçado que vem com uma qualidade superior. É a nossa linha top de calçados. Então, assim, são calçados que ele traz uma qualidade muito melhor para o profissional,
porque ele vai ter uma ergonomia, né? Ele vai trabalhar com uma postura mais correta, ele vai corrigir a postura, a pisada do profissional, ele vai trabalhar com mais conforto, né? Então, tem muitos clientes às vezes que reclamam, né? O usuário final, o pessoal que está lá na produção mesmo, ele reclama e diz, olha, meu pé está doendo, está apertando, está machucando, o solado não está aguentando, está entrando água, no caso de malharias, enfim, né? E aí a gente tem um calçado que ele vem com uma durabilidade melhor, traz um custo-benefício para a empresa, porque quanto mais ele dura, menos o cliente vai comprar, então ele tem um custo-benefício aí muito grande, colocando na ponta do lápis a gente mostra isso para o cliente e ele adota esse tipo de calçado. E também o profissional. A aceitabilidade hoje dos profissionais que utilizam calçado nas indústrias afora tá bem baixa, sabe? A gente vê muito técnico de segurança chegar e dizer assim, Mayara, o pessoal está reclamando demais, né? Ele não quer andar, ele não quer trabalhar, às vezes porque está machucando mesmo. Então a gente vem com essa solução que traz um conforto, né? E também essa questão de durabilidade. Tem vários calçados aí hoje, vários modelos. Super bom, né? Eu poderia estar falando aqui das qualidades deles, a gente vai ficar aqui bastante tempo, porque é um couro hidrofugado, então ele é bem mais resistente à água. Se a água bater aqui, ele não vai penetrar, ele vai escorrer, então vai durar mais tempo esse couro. O solado dele é bidensidade, então é um duplo solado, né? Até a gente identifica pelas duas cores. Esse cinza aqui de cima é um solado para o conforto do usuário mesmo. Ele vai trazer um conforto bem legal, não vai ser aquele calçado muito duro, sabe? Ele consegue absorver, só para o senhor ter noção, esse calçado ele tem um selo de conforto hoje. Então é difícil hoje você pegar um calçado de segurança que tem o selo de conforto, que é dado pelo IBTEC. Então, super reconhecido, né? E aí, ele traz esse tipo de solado 91% de absorção de impactos. Ou seja, só 9% do teu peso volta de impacto para o teu joelho, para a tua bacia, para a tua coluna. Então, isso é muito bom. Por isso que hoje os profissionais dizem, meu Deus, o meu calçado não dá, eu chego em casa todo doído, né? Porque ele não está absorvendo o teu impacto, né? Então, eu até brinco muito com as minhas clientes mulheres, porque elas acham que é o seguinte, né? A sapatilha, por exemplo, aquela sapatilhazinha que a gente gosta de usar, quanto mais você conseguir girar, melhor mais leve, mais confortável. Mentira, né? Você está pisando no chão, não tem absorção de impactos nenhuma, né? É zero. Então, já com esse calçado, não. Você tem uma estrutura, né? Você consegue realmente se sentir muito mais confortável. E daí, daqui a um tempo também, quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai começar a sentir. E aí, se você cuidar desde lá do início, né? No seu trabalho, você vai ver. Então, na parte de EPIs, a gente trabalha com vários produtos, né? Alguns deles, óculos de segurança, né? Nós temos também a parte de protetores auriculares, né? Desde os modelos internos até modelos como esse, que são os abafadores, ou tipo fone, que o pessoal também chama. Parte de luvas também, tem vários modelos, né? Então, trabalhos molhados, mais brutos, mais delicados, com eletricidade, enfim. A parte respiratória também, né? Então, máscaras semifaciais que vão proteger a respiração do funcionário, nariz, boca, e também máscaras faciais inteiras, que a gente chama, que vai proteger toda a face do profissional. E outros produtos que a gente tem espalhado pela loja, que são produtos como o cinto de segurança, né? Os calçados que a gente já abordou, enfim, vários outros materiais, uniformes. A linha de EPI, equipamento de proteção individual, ela se estende a vários itens. Além da parte de EPIs, né, nós trabalhamos com vários outros itens para segurança e dentre eles a parte de equipamentos para combate a incêndio e prevenção também, né? Então nós teríamos toda a parte de sinalizações de saída, iluminações de emergência, né? Até a parte de hidrantes, onde a gente tem aqui a parte de caixas, mangueiras, né? Tubos e conexões também de aço e outros materiais, e também a parte de extintores, né? Tem vários outros itens também de hidráulica, enfim, que envolvem e compõem toda essa rede de incêndio. Complementando, além da parte de EPIs, que é muito importante, a proteção individual, também é muito importante a proteção coletiva. E aí a gente poderia entrar na parte de produtos contra incêndio novamente, onde na sua indústria, no seu prédio, no seu condomínio, a gente vê que é muito importante as rotas de fuga. Aconteceram muitas tragédias aí, a gente tem visto, né, em noticiários, e aqui é um dos itens muito importantes que compõem aí essa rota de fuga, que seria a porta corta-fogo.
claro, também tem que atender às normas, né? No caso, a NBR 11742, que é uma norma brasileira feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E ali, vamos supor que você tenha um prédio, né, em cada andar você vai ver que não existe só o elevador. Você vai ter uma escadaria e para proteger essa escadaria, né, a gente não adianta o fogo entrar nessa escadaria, a gente tem que impedir que isso aconteça para que o pessoal possa fazer essa rota de fuga. Então a porta corta-fogo faz esse trabalho para a gente. Senhorita Maiara, essa excursão que nós fizemos aqui pelas Zeus do Brasil foi muitíssimo importante para a contribuição do aprendizado dos nossos acadêmicos que estão cursando este MBA. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e pela inteligência de suas palavras. Muito obrigada, né, professor? Nós que agradecemos, né? Privilégio de poder ajudar e de ter sido a empresa escolhida, né? A gente espera então que a gente possa realmente ter ajudado o pessoal aí com algumas informações. Caso eles precisem, por favor, a gente está de portas abertas, podem vir, tá? E é isso aí. Muito obrigada, professor. Obrigado. A gente poderia encerrar então com a nossa frase, que é muito importante. Um lema da empresa? Um lema da empresa. Ok? Não há serviço tão importante, nem trabalho tão urgente que não possa ser feito com segurança. Então, lembrando sempre a equação constante do caderno de legislação e normas regulamentadoras. Quanto mais proteção, igual mais prevenção. Menos acidente de trabalho, menos despesa, mais lucro para a empresa. Obrigado. Para a melhor compreensão deste assunto, é bom que se tenha em mente que, como qualquer cidadão brasileiro, todos os profissionais devem respeitar a Constituição Federal de 88 e as leis estaduais, leis orgânicas, tanto do Distrito Federal, bem como dos municípios e a toda a legislação brasileira, não citada especificamente, mas que está em vigor. Também estão sujeitos a respeitarem a legislação trabalhista, previdenciária, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal, as leis do Código Tributário Nacional, dos estados e municípios, o Código Florestal Federal e Estadual, as leis que regem o meio ambiente, o trânsito, enfim, todas as normas e convenções da sociedade em geral, e isso em nível nacional e internacional, no que competir em suas atuações. A legislação mencionada pode ser perfeitamente consultada no site do Planalto, que aparece em sua tela quando você está consultando a internet, www.planalto.gov.br. Chegamos ao final dessa videoaula. Diante disso, é interessante lembrar que ao buscar sua valorização profissional com a especialização obtida na área de segurança do trabalho, agindo com ética, respeito e responsabilidade, esta valorização surgirá na medida em que sua atuação for avaliada como fator de economia, lucro para a empresa, que lhe mantiver em seu quadro de colaboradores. Espero que tenham um bom aproveitamento dos conteúdos e assuntos aqui discutidos. Continue seus estudos e até a próxima aula.